Amém. Feliz Dia dos Pais para todos os pais. Que esse seja um dia em que você possa mostrar toda a tua gratidão, né? Se você tem o seu pai ainda, né? Que você possa honrar esses homens aí que têm feito tudo pelos seus filhos, né? Irmãos, a minha mensagem tem relação com isso, né? Nós todos os seres humanos precisam de amor. Nós fomos criados por Deus assim, nós precisamos de amor. Mas é interessante perceber que nós precisamos não de qualquer amor, não só do amor de pessoas. Todo ser humano precisa de um amor perfeito. Já tem uma canção que diz isso, né? Todos nós precisamos de um amor perfeito. E esse amor perfeito, só Jesus pode te dar. Só Jesus pode te dar. E eu queria que você tivesse uma certeza nessa noite. Jesus, Ele te ama e Ele quer que você sinta esse amor perfeito. Ele quer te cuidar. Ele quer que você seja seu filho, sua filha, e Ele só espera que você decida aceitar essa adoção. A Bíblia diz que Jesus, que Deus, adota pessoas que querem ser seus filhos, que aceitam ter esse relacionamento com Ele, esse relacionamento de amor com Ele. Gosto muito do texto de Romanos 8, versículo 15 e 16, que diz assim: receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai, ou Pai querido, né? O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Então o texto confirma o que eu estava falando. Nós somos adotados no dia em que nós decidimos: Jesus, eu entendo que você é real, eu quero ter um relacionamento de amor contigo, quero ser teu filho, quero ser cuidado por ti, quero começar a seguir os teus conselhos, as tuas direções. Então a Bíblia diz que nós passamos a ser filhos de Jesus, filhos de Deus, né? Muitos, eu sei, já aceitaram, né, esse convite. Muitos que nos ouvem hoje já aceitaram esse convite, já decidiram amar Jesus, ter esse relacionamento. Então nós temos um Pai perfeito, nós temos já esse amor perfeito. E hoje então é o dia de nós celebrarmos, né, de nós nos alegrarmos, porque temos um Pai perfeito, né? Então, feliz Dia dos Pais para você que tem um Pai perfeito. Feliz Dia dos Pais. Todos nós que estamos com Jesus temos Pai, sim, um Pai perfeito, e hoje é dia de nós celebrarmos, nos alegrarmos, porque nós temos o Pai perfeito. Então hoje é o dia que eu fiquei celebrando o fato de eu ter Jesus como meu Pai perfeito, né? Quero te convidar a sentir essa alegria e a poder celebrar nesse dia também. Agora, eu também fiquei pensando uma outra coisa sobre isso, né? Fiquei agradecendo a Jesus, mas ao mesmo tempo a gente pensa outra coisa nesse dia, né? Que é o seguinte: que homenagem que eu posso fazer para esse pai? O que esse pai pode receber como presente meu? Jesus, Deus, o que ele pode receber como presente meu? É interessante saber que Deus é como os outros pais. O bom pai, ele tem expectativas com relação ao filho, com relação à filha. Ele tem expectativas, ele espera, né, coisas. E, meus irmãos, grande parte dessas expectativas, e eu fico pensando, e eu falo isso por minha causa, eu sou pai, grande parte das expectativas de um pai é ver o filho amando pessoas, ajudando pessoas, Sabe, eu fico muito feliz quando eu vejo o Ismael ajudando pessoas, pensando nos outros, trabalhando por outros. E essa é uma grande expectativa que Jesus tem sobre mim, sobre você, sobre nós, né? Então, agora, há poucas semanas atrás, dia 20, foi meu aniversário, e a minha mãe falou uma coisa que ficou marcado, e eu creio que é a mesma expectativa, mesmo sentimento que meu pai tem. A minha mãe disse: quando o Eduardo nasceu, eu tinha uma expectativa sobre ele, que ele pudesse ser relevante para a sociedade, que ele pudesse ajudar pessoas,
Então, meus irmãos, Jesus tem uma expectativa com relação a você e eu, que a gente possa ajudar pessoas, que a gente possa amar pessoas, que a gente possa abençoar o mundo, né? Então Jesus está nos convidando para nós nos lembrarmos disso hoje. Jesus está nos convidando para nós nos lembrarmos disso hoje, que Ele tem essa expectativa sobre nós. A gente sabe, mas a gente acaba esquecendo, a gente acaba deixando esse projeto de Jesus para trás. Então hoje é o dia que Jesus nos convidou para lembrar sobre isso. E eu quero falar contigo sobre esse assunto através de situações vividas pelo apóstolo Pedro. Então, eu quero convidar você, se você pode acessar a sua Bíblia, a abrir em João capítulo 21. Quero falar aqui um pouco sobre o contexto, né? A situação é a seguinte: Jesus já tinha morrido, já tinha ressuscitado, e agora Ele estava aparecendo em certas situações para os discípulos. Então Jesus aparece lá nesse texto, e o texto diz o seguinte, vou ler do versículo 1 até o versículo 6. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro, e eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filho, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Irmãos, eu quero lembrar, antes de começar a falar sobre esse texto, quero lembrar vocês que lá no começo, quando Jesus estava prestes a chamar o apóstolo Pedro para ser um apóstolo, ele tinha encontrado Pedro, que tinha pescado a noite toda, não tinha pegado nada, da mesma forma que está acontecendo aqui, e Jesus diz, joga para a direita essa rede. Ele jogou a rede e aconteceu uma coisa bem semelhante, pegou tantos peixes que não conseguia carregar, e logo em seguida Jesus fez um convite para Pedro, que foi o seguinte, eu quero que tu me siga, e eu vou te fazer um pescador de homens, não de peixe, de homens. E ele seguiu Jesus. Então agora, depois de ter passado um monte de tempo com Jesus, Jesus morre, ressuscita, e acontece a mesma história, né? Só que tem alguns detalhes nessa história interessantes, irmãos. Eu queria que você ficasse pensando sobre você mesmo. Pedro estava, vamos dizer, afastado de Jesus de tal forma, ou esquecido de Jesus de tal forma, que ele tinha deixado aquela ideia de ser pescador de homens meio que para trás, tinha voltado a pescar peixes. Ele estava indo lá para resolver as coisas, vou resolver a minha vida, já que Jesus morreu, vou resolver a minha vida, né? Vou resolver as coisas e tudo mais. Não pegaram nada e também nem reconheceram Jesus, tinham esquecido de Jesus, não reconheceram Jesus, a incredulidade impedia eles de conhecerem Jesus, estavam afastados espiritualmente do Senhor. E aí Jesus pergunta, vocês têm alguma coisa para comer? Eles disseram não. Então Jesus sugere de novo a mesma coisa, joga a rede então para a direita. E aí eles ainda não tinham reconhecido Jesus, mesmo assim eles tinham esquecido, acho, daquela primeira pesca. E aí só depois que então vem a quantidade enorme de peixes, o milagre ali acontece, que daí Pedro se dá conta, é Jesus, é Jesus. E aí ele vai nadando e tudo mais, né? Meus irmãos, às vezes nós começamos a deixar as coisas de Deus para lá, e nós começamos a nos afastar de Jesus, de fato. A gente não reconhece Ele mais. Ele fala com a gente não ouve. Até Ele está repetindo coisas, e a gente não reconhece. A gente passa a não reconhecer mais Jesus, as suas direções, a sua presença, eles não reconheciam, né? Irmãos, precisamos ter cuidado para não cair nessa mesma situação. Jesus é o nosso Pai, Ele espera ser lembrado pelos filhos. Ele espera ser lembrado pelas filhas, todos os dias,
E muitas vezes nos envolvemos com as coisas, e eles estavam envolvidos no sustento, em pescar e etc., e tinham se esquecido, não se lembravam. Não se lembravam do que Jesus tinha prometido sobre a ressurreição, não se lembravam do que Jesus tinha falado na primeira pesca, não se lembravam do Pai. Se esqueceram do Pai. Então, irmãos, a gente precisa lembrar de Jesus, Ele espera isso de nós. Que nós nos lembremos dEle, mas também daquilo que Ele prometeu. Que a gente confie no que Ele fala e no que Ele promete. Nós precisamos lembrar de Jesus e do que Ele prometeu. Jesus, Ele estava ali naquele momento, logo depois ali da pesca, Ele queria recomeçar a conversa que Ele tinha tido com esses apóstolos, especialmente com Pedro, é o nosso personagem principal hoje. Ele queria recomeçar a conversa que Ele teve lá atrás, de novo com Pedro. E então, irmãos, Ele estava lembrando eles do que eles tinham sido chamados para fazer, para pescarem pessoas, para pescarem pessoas. E Jesus, meus irmãos, está chamando você e eu, hoje, para ter essa conversa de novo, porque muitas vezes a gente deixa essa conversa se perder. Ele está, da mesma forma que teve com Pedro a conversa, está nos chamando para ter essa conversa de novo, para dizer: eu chamei vocês não para pescar peixe, para pescar pessoas. Eu chamei vocês para pescarem pessoas. Essa é a minha expectativa como pai, que vocês pesquem pessoas. Então Jesus está nos convidando para recomeçar, Quero que você leia comigo agora o versículo 7 em diante, versículo 7 até o 10, João 21, diz assim: o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, depois havia tirado e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Meus irmãos, o que Jesus está querendo falar com esses discípulos quando eles chegam na beira da praia e já tem peixe assado, já tem pão? O que Jesus está querendo dizer com isso? E dizendo ainda: bom, tragam aqueles peixes que eu dei para vocês também, né, que vocês acabaram de pescar. O que Jesus está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer: vocês precisam lembrar, não só de mim, não só das minhas promessas, mas lembrar que eu é que resolvo as coisas, que eu é que dou os peixes da pesca, eu é que vou dar os peixes para vocês. Isso tem dois sentidos, irmãos: os peixes financeiramente falando, mas também os peixes da pesca que Ele falou que nós faríamos, de ganhar pessoas. Essas pessoas Ele também é quem vai prover, quem vai nos dar, quem vai nos mostrar como, né? Quem vai fazer. Irmãos, falando sobre a parte financeira, a gente já estava falando isso ali no outro momento, a gente precisa lembrar que é Jesus que é o dono de tudo. Nós não podemos nos tornar orgulhosos a tal ponto que a gente acha que resolve as coisas. Irmãos, quando a gente se torna orgulhoso, a gente dá uma de independente de Jesus, e a gente acaba vivendo uma vida de tentativa e erro. Tenta aqui, não dá, tenta ali, não dá, e a gente fica quebrando a cara aqui e acolá, ao invés de lembrar que é de Jesus que vem todas as coisas. E a pescaria de pessoas deve ser a nossa prioridade. A pescaria de pessoas deve ser a nossa prioridade. A gente acaba se prejudicando com essa tentativa e erro. Há umas semanas atrás, numa dessas reuniões de oração que nós temos feito online, um irmão aqui da igreja contou um testemunho, que o ano passado, estava fazendo um ano dessa experiência que ele teve com Deus. Ele disse que há um ano atrás, ele tinha ouvido uma pregação, em que o pregador dizia que ele precisava parar de correr atrás do vento. E ele entendeu Jesus falar com ele naquele momento o seguinte: você precisa deixar 3 dos teus 4 empregos, você precisa abandonar 3 dos teus 4 empregos. Ele disse que na hora foi meio chocante, mas ele achava que sim, seria bom, já que Jesus estava dirigindo, e ele fez isso. E agora, um ano depois, ele vem para nos dizer o seguinte: eu não tive falta de nada, e tenho algo mais para dizer: a minha renda aumentou.
Mas não foi só minha renda que aumentou, o meu tempo com Jesus aumentou, o meu tempo com minha família aumentou, a minha vida melhorou, a minha vida está melhor. Irmãos, nós precisamos de fato confiar que Jesus é aquele que provém o nosso sustento. Precisamos confiar no Senhor, precisamos confiar no Senhor. E lembrar que a pesca de homens é a nossa prioridade e que também é obra dele. Nós seremos só cooperadores do Senhor. Então nós precisamos lembrar que Ele é quem faz. As oportunidades de multiplicar o amor de Jesus, elas vão surgir. Eu só preciso estar atento para participar, preciso ter o meu foco nisso. Lembrar do que o meu Pai pediu para que eu fizesse e estar, então, me dispondo nisso. Jesus falou lá em Lucas 10, você pode ler depois, capítulo 10, versículos 5 até o 7, que nós deveríamos ir encontrar as pessoas que já foram preparadas por Jesus, as pessoas de paz. Ele disse, batem nas casas e encontrem os homens de paz, encontrem as pessoas de paz que vão querer ouvir vocês. Deixa que eu vou fazendo a obra, só quero que vocês vão e encontrem as pessoas que já estão sendo trabalhadas e ajudem elas a conhecer o meu amor e a aceitarem esse relacionamento comigo, né? Agora, irmãos, eu queria voltar um pouco no tempo e olhar algumas situações do apóstolo Pedro anteriores a essa. Antes da gente seguir no capítulo 21, quero voltar e olhar um pouco mais para Pedro. Lá no capítulo 18 de João, versículo 10, mostra um momento em que Jesus foi traído por Judas e os guardas vieram para prender Jesus. E aí qual que é a reação de Pedro naquele momento? Ele saca a espada e corta a orelha de um soldado, corta a orelha fora do soldado. Em Mateus, a história foi narrada da seguinte forma, capítulo 26, versículos 50 a 53. Jesus perguntou, amigo, o que traz? Então os homens se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, a gente sabe que é Pedro, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus, guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição, mais de 12 legiões de anjos? Eduardo, o que tem esse texto aí? O que tem a ver? E por que está lendo esse texto? Irmãos, eu estou querendo ler esse texto para que a gente se dê conta de uma coisa. Jesus não nos chamou para nós irmos à guerra por Ele. Ele nos chamou para nós sermos pescadores de homens, pescadores de pessoas. Ele não nos chamou para ir à guerra por Ele. E meus irmãos, a estratégia de Jesus, o resumo disso é o seguinte, a estratégia de Jesus não é destruir grupo A, grupo B, destruir o grupo de anticristãos lá, destruir o grupo que promove o pecado ali. Jesus não quer destruir coisas, Jesus não quer atacar pessoas, Jesus quer construir grupos de pessoas saudáveis, de pessoas que amam Ele, Ele quer que o Evangelho se propague pelo amor, Ele quer que você e eu, nós sejamos pessoas que unam pessoas, que construam grupos, façam grupos de cristãos prosperarem no amor, na graça e alcançarem mais pessoas. Ele quer que os grupos bons nós trabalhemos para fazer crescer. Então, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado. Essa é a estratégia de Jesus, fortalecer e multiplicar os grupos que amam Ele, multiplicar o amor. Então Jesus nos chamou para nós multiplicarmos o amor. Esse é o teu chamado, é o meu chamado, é o nosso chamado. Irmãos, ali logo depois, na narração de Lucas, aliás, eu li a narração de Mateus, na narração de Lucas desse texto, dessa história, no versículo 51 diz que Jesus pegou a orelha do soldado e curou, e colocou ela de volta, curou a orelha do soldado. Jesus curou o soldado. Jesus não disse só para Pedro, não é assim, basta, se tu usar de espada, se tu ficar atacando pessoas, tu vai sofrer ataques, tu vai viver pela espada. Não é assim, e ainda cura a orelha do soldado. Irmãos, quanto amor havia na atitude de Pedro, cortando o cara? Quanto amor havia? Irmãos, Pedro estava fora do foco, estava fora do foco. E meus irmãos, quero falar uma coisa para vocês, Jesus quer falar uma coisa com a gente. Será que muitas vezes a gente não está
agindo sem amor com as coisas que a gente fala, com as pessoas perto de nós, na internet? Será que nós não estamos agindo sem amor contra essas pessoas? E é como se Jesus quisesse vir aqui e desfazer o que nós fizemos, porque não é assim que se faz. Não é assim que se faz. Meus irmãos, Jesus está perguntando para nós se nós estamos dispostos a usar do amor para fazer a obra dele. Ele não quer que nós sejamos guerreiros dele, mas quer que nós sejamos pescadores dele. Então, meu irmão, Jesus está nos chamando a nos arrependermos de todas as vezes que agimos sem amor, e está nos chamando para nós estarmos repensando, recomeçando e focando em criarmos grupos de pessoas que se amam e amam os outros, que cuidam de pessoas. Há um tempo atrás eu preguei aqui em 1 Coríntios 8, quero relembrar o versículo 1, que diz: no que se refere a coisas sacrificadas a ídolos, reconhecemos que todos somos senhores do saber. O saber ensoberbece, mas o amor edifica. Então, muitas vezes, irmãos, estamos usando desse saber para atacar pessoas, achando que isso tem alguma utilidade. Isso não tem utilidade nenhuma. Essa soberba não nos leva a lugar nenhum. Nós precisamos lembrar que é o amor que nos dá razão. O amor a Deus e às pessoas é mais importante do que sair por cima, sair como aquele que falou a coisa certa. E quem age com amor é esse que está com a razão. Quem age com amor é quem está com a razão. Então, irmãos, Jesus está nos chamando para nós estarmos fazendo a diferença através do amor. Um amigo meu disse certa vez que o mal do século é a falta de empatia. Nós estamos sempre competindo, nós estamos sempre querendo mostrar quem pode mais, quem fala mais, quem é melhor. E, meus irmãos, essa espada não é o caminho. O caminho é o amor, é o acolhimento, é cuidar de pessoas, é sermos pescadores. Jesus nos chamou para sermos pescadores. O ataque, aquele de Pedro no soldado, mostrava que alguma coisa já não ia bem com Pedro. Meus irmãos, Jesus está querendo falar contigo e comigo o seguinte: se nós agimos sem amor, se nós agimos com ataque, alguma coisa não está bem com a gente. Algumas coisas não estão bem contigo e comigo. Então precisamos mudar. Quanto antes, deixar Jesus nos mudar e nos transformar de fato em pescadores. Ele não quer guerreiros, ele quer pescadores que usam do amor para pescar. Depois é interessante ler a sequência ali da história de Pedro, que Jesus avisa ele, mas ele não dá muita bola, e na sequência ele acaba negando Jesus 3 vezes. Vou ler aqui um resumo do texto, só a palavra que foi lançada para ele e a resposta dele. Na primeira vez: você também estava com Jesus, o Galileu? Não sei o que você está dizendo. Esse também estava com Jesus Nazareno? Não conheço esse homem. Pela terceira vez: com certeza você é também um deles, porque o seu modo de falar denuncia. Não conheço esse homem. Irmãos, Jesus está avisando Pedro, ele não dá bola, e continua se afastando do Senhor. A coisa da espada já mostra que algo não ia bem com Pedro. Depois a coisa de negar Jesus mostra mais ainda. Pedro estava se afastando do que Jesus tinha falado, ensinado, do chamado que Jesus tinha dado para ele. E aí agora eu quero voltar para aquele texto da segunda pesca, de João 21. Nós estamos de volta lá agora, e por causa desse afastamento de Pedro, Jesus fez toda aquela história da pesca, do peixe na brasa, do pão e etc., para ter uma conversa com Pedro, que eu acredito que Jesus está aqui hoje, para ter essa mesma conversa contigo e comigo. Uma conversa de recomeço com Pedro. Então, voltamos para João 21, versículo 15. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastoreie as minhas ovelhas.
Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Irmãos, uma lição importante desse texto é: amar Jesus, amar nosso Pai, significa estar focado no que Ele quer que nós façamos, amar as pessoas. Amar Jesus significa cuidar das pessoas. Era o que ele estava querendo dizer para Pedro. Irmãos, Pedro estava envolvido com pesca, estava envolvido com correr atrás da moeda, estava envolvido com dar jeito nas coisas, resolver as coisas sozinho. E Jesus está chamando: Pedro, tu me ama? E ele fica até meio assustado: como assim, Jesus? É claro que eu te amo. E quase que Jesus diz assim: por que tu está esquecendo do que eu te pedi para fazer? Por que tu está esquecendo daquela missão principal que eu te dei? Por que está esquecendo da pescaria mais importante? Está se ocupando com essa aí? Irmãos, precisamos olhar para aquilo que Jesus nos chamou para fazer: cuidar de pessoas. Jesus está chamando você e eu hoje para nos lembrarmos do que Ele nos chamou para fazer: cuidar de pessoas, pescar pessoas. Isso vai além da nossa família, irmãos. Isso vai além da nossa família. Cuidar de pessoas vai além da nossa família. Precisamos cuidar da nossa família, mas vai além disso. E aí fica uma pergunta para nós: qual que é o teu projeto? Qual que é o nosso projeto para nós fazermos discípulos? Qual que é o teu projeto para fazer discípulos? Esse é o projeto mais importante da tua vida. Projeto de pescaria de pessoas, de multiplicar o amor de Jesus. Então Jesus estava chamando Pedro e nós hoje para nós relembrarmos e repensarmos se nós temos focado nesse projeto. Talvez nós tenhamos nos afastado dessa missão, talvez, como Pedro. E hoje, então, Jesus nos convida para voltar. Quantas pessoas eu tenho amado por dia, meu irmão? Quantas pessoas eu tenho amado por dia? Quantas pessoas eu tenho encorajado por dia? Porque Jesus pediu que eu fizesse. Quantas pessoas? Eu tenho usado os meus recursos financeiros para ajudar pessoas, para ajudar o reino, para sustentar a pregação, para ajudar os pobres. Quanto eu tenho envolvido em amar pessoas? Eu tenho chorado com quantos por dia? Eu tenho me alegrado com quantos por dia? Essa é a minha missão principal, irmãos. Essa é a nossa missão principal. Eu tenho ensinado sobre Jesus a quantas pessoas por dia? Eu tenho ajudado quantos a conhecer as Escrituras? Irmãos, depois dessa conversa que Jesus teve com Pedro, Pedro reagiu. Pedro não continuou na mesma. Pedro reagiu. E reagiu de maneira profunda. Se você lê Atos, você vai ver lá no capítulo 2, por exemplo, versículo 14 ao 41, que Pedro sai para pregar na rua, e ele prega para pessoas, para uma multidão. 3.000 se convertem, são batizados, 3.000. Logo em seguida, no capítulo 3 de Atos, a partir do verso 12 até o 26, depois um pouco do capítulo 4, mostra uma pregação de Pedro também longa. Ele prega, 5.000 pessoas se convertem. Pescaria de pessoas. Porque Pedro disse: não vou mais ficar encolhido. Se vierem perguntar se eu estou com Jesus, eu estou mesmo. Pode jogar a pedra, pode me prender. Eu estou agora com Jesus, não perco o foco mais. E no mesmo capítulo 4, onde 5.000 se converteram, o texto vai dizendo algo interessante. Diz o seguinte: então chamando, eles tinham sido presos, depois dessa pregação de Pedro, eles são presos, e são ameaçados. E aí o texto diz assim, a partir do verso 18: então chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem no nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Pedro de novo sofre pressão, e dessa vez a resposta de Pedro não é: não estou com ele, não sei de nada. Não, a resposta dele é: não dá para parar mais agora não dá mais para parar. Agora é só o que a gente faz. Agora está no centro da nossa vida. Agora não vou recuar mais. Agora Jesus me chamou para recomeçar e eu recomecei de verdade. Pode bater, pode matar, não vou parar.
não vou me distrair, não vou voltar à pescaria que eu fazia antes, vou permanecer com o foco naquilo que meu pai me chamou. E meu irmão, Jesus está nos chamando hoje para reajustarmos nosso foco na pescaria, em ajudar pessoas, em amar pessoas, projeto maior de pescar pessoas. Interessante voltar lá para o capítulo 2, nesse contexto, e ler o que se dizia sobre a igreja da época, desses apóstolos aqui, né? E o texto dizia que eles criam, que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia do povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Irmãos, era uma comunidade que se amava e amava as pessoas. E aí quando vinham perseguir, eles não revidavam com espada, mas eles continuavam confiando em Jesus, colocavam a sua confiança no Senhor, com relação a sustento, com relação à segurança e tudo, e permaneciam no foco de amar e pregar a Jesus Cristo. Por fim, irmãos, quero ler um texto que o apóstolo Paulo escreveu, o apóstolo Pedro escreveu numa das suas cartas, e tudo fruto dessa reação que ele viveu. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8 e 9, diz assim: finalmente, tenham todos o mesmo modo de pensar, sejam compassivos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, respondam com palavras de bênção. Meus irmãos, respondam com palavras de bênção, pois para isto mesmo vocês foram chamados, a fim de receberem bênção por herança. Meus irmãos, Pedro reagiu. Pedro aceitou a proposta de recomeçar, com todas as forças, não se distraiu mais. Meus irmãos, Jesus está nos convidando para colocarmos a missão dele como prioridade maior, a expectativa do nosso Pai como prioridade maior. E aí fica a pergunta: o que nós vamos fazer? Vamos reagir? Vamos mudar? Vamos recomeçar? Jesus está nos chamando. Jesus espera que hoje, esse Dia dos Pais de 2020, seja um marco na minha vida e na tua, em que a gente recomece de tal forma que o nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial não seja mais o mesmo. Não seja mais o mesmo. Nosso foco na missão dele seja a nossa prioridade de verdade, não só teórica, mas de verdade, de verdade. Com inspiração no exemplo de Pedro, a gente possa recomeçar. Pescaria de homens, cuidado de pessoas, amor, fazer crescerem os grupos que se voltam para Jesus. Fazemos protagonistas, fazemos discípulos, ajudarmos as pessoas a conhecerem o Evangelho. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus, mas você ainda não decidiu ainda andar com Jesus. Talvez a gente está falando aqui com pessoas que já são filhos de Deus, mas eu queria falar contigo agora, que talvez nunca tomou uma decisão de ter um relacionamento com Jesus. Você já ouviu falar sobre Jesus, sobre Bíblia, sobre igreja, mas você não tem de fato um relacionamento com esse Jesus real, verdadeiro. Então eu queria falar contigo agora um pouco. A Bíblia diz que para você se tornar um filho de Deus, você não nasce como filho de Deus. Você pode se tornar um filho de Deus por adoção, como eu falei no começo. E para isso você precisa tomar uma decisão de aceitar que Jesus cuide de você, aceitar ter um relacionamento de amor com Jesus e decidir seguir os passos dele, seguir a palavra dele. A Bíblia diz que no momento que você faz isso, você nasce uma segunda vez como filho dele, nasce espiritualmente, e a partir daí a sua vida não é mais a mesma. Você passa a ter a vida eterna, você passa a ter um relacionamento com ele, e a vida aqui na terra nunca mais será a mesma, e será eterna, né, no reino de Deus, no céu com ele. Então eu queria que você pensasse sobre isso, sobre deixar que Jesus te adote hoje, nesse Dia dos Pais, você ter a Jesus Cristo como teu Pai. E a nós que já tomamos essa decisão aí, que nós possamos lembrar do que o nosso Pai espera de nós. Espera que sejamos pescadores, pescadores de homens, pescadores que cuidam de pessoas, que amam pessoas, e tem isso como projeto principal. Eu consegui ajudar pessoas
de todas as formas e principalmente ajudar pessoas a se relacionarem com Jesus, a terem a vida eterna, o amor perfeito que só Ele pode dar. Então, meu irmão, que diante dessa conversa que Jesus está tendo contigo, você tenha a reação de Pedro, você tenha a reação de Pedro, você possa se arrepender de todas as palavras que você usou errado, das formas como você agiu errado contra pessoas, que você possa olhar para Pedro e dizer: eu também errei, muitas vezes me esqueci de Jesus, muitas vezes perdi o foco de Jesus, muitas vezes Jesus estava falando comigo, eu não ouvi, muitas vezes Jesus estava perto, eu não reconheci, as oportunidades que Ele me deu, eu passei por cima, e eu quero que isso mude, eu quero terminar com as distrações, eu quero voltar para o foco na pescaria espiritual, eu quero de fato viver aquilo que Jesus sonhou para mim como filho ou como filho. Então eu queria que agora você desse uma resposta para Jesus sobre isso, você estivesse falando com o Senhor sobre isso. Então nós estamos felizes hoje, estamos alegres, porque podemos celebrar o dia em que nós temos um Pai perfeito, mas nós também queremos dar uma resposta para esse Pai, um presente para esse Pai, dizendo: Jesus, eu quero fazer aquilo que te alegra, eu quero fazer aquilo que mais te alegra, eu quero voltar a pescar homens como minha prioridade, eu não quero mais perder o foco. Então que nós possamos aumentar nossa participação nessa pescaria, que esse seja um dia marcante para nós, em que tudo passou a ser diferente, nós estejamos reagindo ao convite que Jesus está nos fazendo de recomeçar. Deus te abençoe, que você possa pescar muitas pessoas, possa cuidar de muitos, possa amar muitos, em nome de Jesus.